Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Boa noite. Bem, pessoal, hoje nós vamos dando continuidade aqui à nossa semana de lives, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí, tá? Então a gente vai dar continuidade na nossa semana de lives, né? Ontem a gente falou um pouco dos problemas graves que nós temos na homeopatia aqui no Brasil, né? De problemas realmente muito acentuados que a gente vê aqui e que faz com que a homeopatia por aqui não gere tantos resultados, tá? E acabe por entrar, né, numa certa decadência, né, como a gente tem visto, tá? Então hoje eu quero comentar com vocês uma das coisas uma das coisas práticas, né, que fazem com que a homeopatia decaia muito, tá? Hoje eu quero comentar com vocês por que nós erramos tanto, tá? Isso é algo realmente voltado muito, né, para quem pratica mesmo a homeopatia. E por que nós erramos tanto? Por que nós temos tanto medo de aplicar a homeopatia? Por que a gente sempre teme errar? Sempre teme muito dar o remédio para a pessoa? Isso eu vejo numa série de profissionais, né? Eu vejo isso sempre, às vezes até em farmacêuticos, médicos e outros profissionais também, que tem um certo receio muito grande de aplicar os remédios, de prescrever os remédios, de indicar os remédios e falar, poxa, mas e se não funcionar, né? Porque a pessoa já passou por isso. Então a pessoa ela já passou, né, algumas vezes por essa questão dele passar um remédio e o negócio não funcionar, né, que ele passa então a deixar para lá. Ele fala, não, eu vou esse negócio de homeopatia eu vou colocar aqui do lado porque é meio complicado, eu acho que eu não estou muito preparado e acho que a coisa não vai andar. Então, o que a pessoa prefere fazer geralmente é não trabalhar com a homeopatia, é ir parando com a homeopatia, né? Isso foi uma das coisas que eu citei ontem, né, que acontecem muito no nosso país. Então, uma série de profissionais que não atuam, que são homeopatas, mas não atuam, né? Uma série de profissionais que acabam desistindo, né, e falando, deixa pra lá, depois mais pra frente, né, tal. Porque não tem essa confiança, porque muitas vezes passou o remédio e não aconteceu nada, e então aconteceu alguma coisa e ele não soube avaliar aquilo lá, né? Ou então causou algum problema, né, algum paciente, né? E aí entra assim outro problema, né? Então esse medo de não trabalhar com homeopatia, de não empregar a homeopatia, gera um outro problema e isso vira uma bola de neve, né? Então hoje eu quero comentar com vocês, né, por que nós erramos tanto, né? Basicamente é uma grande bola de neve que vai aumentando de tamanho e vai dificultando cada dia mais a nossa prática, tá? Mas para a gente iniciar esse tema é muito importante que a gente sinalize a necessidade que nós temos de aplicar o remédio correto, tá? Isso pode parecer um tanto quanto redundante, né? Mas aplicar o remédio correto é
uma coisa sumariamente, né, profundamente necessária para a homeopatia. Né? Aplicar o remédio correto é quase tudo, né? No caso da homeopatia. Então, isso é uma coisa um tanto quanto mais difícil dos leigos entenderem, mas o profissional ele precisa ter muito certo isso para si. Tá? O homeopata ele precisa ter isso para si de modo realmente muito profundo. Olha, eu não vou alcançar os objetivos se o remédio estiver incorreto. Tá? Eu não vou alcançar o objetivo se o remédio não funcionar. Porque a gente precisa entender que isso é uma base da homeopatia. A homeopatia ela funciona pela qualidade e não pela quantidade. Se a gente não entende essa questão, a coisa não vai funcionar. Se a gente não entende que a homeopatia ela age através da qualidade do remédio e não da quantidade de remédio, a gente nunca vai acertar. Então eu fiz um vídeo para o YouTube há uns meses atrás, eu acho, falando exatamente disso, que a homeopatia ela é uma terapêutica qualitativa. Ela é uma terapêutica que a gente precisa qualificar o remédio ao paciente. Né? Então é extremamente necessário que a gente entenda esse ponto, tá? Porque é um ponto que é extremamente distante da terapêutica alopática, tá certo? Então, se a gente tem uma infecção, né, que está acontecendo agora, né, muita faringite, muitos casos, muita tosse, então essas infecções, essa tosse que não passa, na alopatia é uma questão meio quantitativa. Claro, qualitativa, pouco qualitativa, mas muito mais quantitativa. Então, se eu tenho uma infecção, às vezes bacteriana, é interessante que eu acerte talvez o antibiótico, mas a coisa vai funcionar mais com o tempo de uso desse antibiótico. Né? Às vezes, vários antibióticos podem funcionar para aquela faringite, mas é mais o tempo, usar certinho, na quantidade correta, durante o tempo correto, que vai resolver o problema. Né? Uma tosse, então eu tenho um antitussígeno, por exemplo, eu tenho um antialérgico, por exemplo, e muitos tipos de antialérgicos vão funcionar, vão dar conta do problema, mas eu tenho que usar na quantidade correta, durante um tempo correto. Tá certo? Só que isso é alopatia. Na homeopatia a coisa é muito diferente. Você pode dar qualquer remédio que às vezes possa atuar naquele local. Então nós temos classes de remédios homeopáticos que atuam, né, que tem uma atuação eletiva, por exemplo, na garganta, né, na parte da faringe, né, que produz muita tosse. Beleza. Só que nós temos uma série de remédios que atuam nesses locais, e a questão é o seguinte: se você não der o remédio mais próximo ou realmente o ideal para aquele quadro específico daquele paciente específico, a coisa não vai funcionar e você pode não resultar em nada. Não é que o paciente vai melhorar e você vai falar, olha, continua usando que aí vai melhorar. A coisa não funciona assim na homeopatia. Por quê? Porque o remédio ele é qualitativo. Então você pode falar para a pessoa tomar um caminhão daquele remédio que você acha que é o correto. Se o remédio estiver errado, não vai mudar nada. E isso acontece muito. E quando o remédio está correto, você dá uma dose única
de pouquíssimas gotas e a pessoa entra num processo de melhora e dali para frente, daqui a algumas horas, a doença, ali aquela faringite aguda, ela fica curada. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade, o homeopata tem que ter essa capacidade de entender essa realidade. Se você não consegue entender essa realidade como ela é, você não tem como ser homeopata. Você tem que ser outra coisa. Porque essa é uma realidade básica para a homeopatia. Ela é uma terapêutica qualitativa, né? Então, a Meire até falou ali, né, definir a potência inicial. Também, mas ainda, isso ainda é uma coisa que está a posterior na importância. Claro, a potência na homeopatia, ela é uma questão também qualitativa. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a potência, ela também é uma questão qualitativa. Ela exerce uma qualidade sobre o remédio e não uma quantidade, né? Então, é uma questão que molda o remédio qualitativamente. Então, a potência é importante? Sim. Mas ainda, em primeiro lugar, é acertar o remédio. É o remédio adequado, né? Por quê? Porque muitos casos que a gente vê por aí, mesmo não sendo assim, mesmo não sendo a potência a melhor possível, mesmo sendo alguma outra potência que talvez não fosse a melhor, o quadro evolui bem porque está com o remédio adequado. Então, o remédio adequado, ele é eletivo, é o mais importante, tá? Então, o homeopata, para ele realmente conseguir atuar com a homeopatia, ele tem que ter isso muito certo. Ele tem que ter essa capacidade de entender esse ponto muito acertada, senão a coisa não vai funcionar. Tá certo? E qual que é o problema? Então, a gente já viu que é esse. Olha, se eu não acertar o remédio, não adianta eu dar um caminhão pipa daquele remédio para essa pessoa, que a pessoa não vai melhorar. É por isso que tantas vezes eu falei, né, e tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre isso, aqui também na página, várias lives, que a overdose homeopática é uma das coisas mais imbecis que o ser humano já conseguiu criar, né? Porque é impossível, né? É você colocar uma coisa, uma premissa para a homeopatia que não serve para ela, serve para a alopatia. Então, overdose é uma coisa que serve para os medicamentos alopáticos. Overdose é uma coisa que não serve para os medicamentos homeopáticos. Isso deveria ser muito simples de entender. Parece que não é, né? Parece que é muito difícil, mas é muito simples. É por isso que eu chamo realmente a overdose homeopática uma das coisas mais imbecis que o ser humano conseguiu criar, né? Porque não cabe, você pode tomar o quanto você quiser daquele remédio homeopático, ele não vai funcionar se ele não tiver a similitude, se ele não tiver a semelhança sintomática, se ele não tiver o que é necessário para o remédio homeopático funcionar, que é uma questão qualitativa. Então, o homeopata que não aprende isso, ele não pode atuar como homeopata. Ah, não, olha, toma mais então, toma mais vezes. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito, muito, muito. E aqui a gente já entra num dos pontos do porquê que a gente erra tanto, né? O problema é que realmente a gente ainda tem uma concepção alopática do tratamento homeopático. Então a gente fala, não, toma mais dose, faz o plus, vai tomando, toma mais e não sei o que. Ah, Léo, mas olha, eu tenho um caso que realmente melhorou com o plus, que realmente melhorou depois que o paciente tomou mais. Olha, às vezes não foi o remédio que fez efeito. Às vezes foi só um recrudescimento da doença mesmo. Contudo, às vezes pode ter sido o remédio que fez efeito, só que ele curou o problema de um modo alopático. Ele suprimiu a doença.
tá certo? Então, um dos pilares da homeopatia é exatamente as doses mínimas. Por quê? Porque o remédio ele tem que funcionar com doses mínimas. Eu não sei se vocês já pararam para refletir isso, mas isso é outra coisa que todo homeopata tem que ter na concepção, senão ele não pode atuar como homeopata. O remédio, ele de fato tem que atuar com doses mínimas. Se ele não atua com doses mínimas, ele não está correto. Precisa de outro remédio. Não, mas aí se a gente aumentar a dose, sim, ele pode fazer algum efeito, sim, mas ele vai estar fazendo mais um efeito alopático de bater em cima da doença e não um efeito homeopático em cima da doença. Isso acontece muito. Vocês sabem do que eu estou falando. Muita gente toma remédio homeopático dessa forma, batendo em cima da doença. E isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes, é uma coisa que a gente tenta muitas vezes, só que isso é um sintoma que mostra que a gente não está preparado para atuar homeopaticamente e para empregar os remédios homeopáticos homeopaticamente. Tá? Se você não tem a capacidade de entender essas questões, você não tem como ser homeopata. Então, o pilar das doses mínimas, ele é muito sério. Então, se o remédio não age com poucas gotas, numa dose única, se o remédio não age assim, cara, esquece, o remédio está errado. Não, então é errado eu dar doses repetidas, é errado eu dar... Não, isso são variações das escolas homeopáticas. Só que em todo caso, você precisa entender isso. É por isso que desculpa, mas atualmente os maiores homeopatas do mundo, eles vão meio que sempre utilizar doses únicas. Porque se o remédio em uma dose única ele não age, possivelmente, com bastante chance, ele está errado. Então você pode dar um caminhão do remédio. Você pode usar o método Plus, você pode dar 4 vezes ao dia. Tudo bem. Tudo bem. Mas você vai estar forçando o remédio a agir de uma outra forma. Às vezes é o remédio correto e você está dando mais doses. Muitas vezes isso não vai mudar nada no caso. A pessoa só vai ficar bem. Mas o remédio correto, isso vocês têm que colocar na cabeça de vocês, tá? Porque isso é comprovado na realidade. O remédio correto, ele age com a mínima dose possível. O remédio correto, ele age com a mínima dose possível. Isso é um fato na homeopatia. Isso é um fato. Até nos autores, aí vamos pegar da escola francesa, né? Do pluralismo e tal, muitas vezes eles apontam isso também. Então isso é um fato. O remédio adequado, ele age nas mínimas doses. E o que a gente vê muito no nosso país? Vê a gente tentando matar a doença à paulada. Entendeu? É basicamente isso. O método Plus, ele é meio que isso. Vai tomando de hora em hora, vai tomando de coisa em coisa e tal. É claro, isso tem uma sustentação, isso tem uma serventia, isso tem o seu lugar em certos casos. Sim. Mas o remédio adequado, ele tem sempre que agir e levar a doença para a direção da cura com pouquíssimas doses. Tá? Por quê? Por causa daquilo que eu falei no começo da live. A homeopatia, ela é uma terapêutica qualitativa. Ela trabalha qualitativamente. Tá certo? Agora, e se a gente não acerta? E a gente fica tentando matar a porrada
a doença. E o que acontece? Né? Não acontece como a alopatia. Que aí você aumenta a dose e aí o negócio melhora. Não existe aumentar a dose. Existe trocar o remédio. Né? E por que tanta gente fala, olha, eu tentei homeopatia, mas a coisa não foi comigo. Né? A gente escuta muita gente falar isso. Muita gente fala isso. E com os profissionais também. Ah, então eu sou homeopata, eu fiz homeopatia, mas a coisa não foi. Né? Por que a gente erra tanto? Então nessa live a gente já falou, né? Da importância de acertar, da diferença dos tratamentos alopático e homeopático. Por que a gente erra tanto? Né? Da importância de acertar. Então, muitas vezes, a pessoa ela faz uma consulta homeopática e aí ela faz um tratamento ali durante talvez um ano. E ela não vê diferença. Esses casos existem muitos. Tá? Muitos casos assim. Olha, eu tentei, mas não deu certo comigo. Né? Eu tentei, mas não funcionou comigo. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes também, para os clientes aqui da farmácia ou pessoas aqui na página, sempre desista do profissional que está te atendendo, mas nunca desista da homeopatia. Por quê? Por conta dessa característica primordial da homeopatia. A homeopatia age qualitativamente. Ela não vai agir se o profissional não acertar o remédio. Tá? Isso é muito sério, porque as pessoas desistem do tratamento homeopático porque elas passaram um ano com um profissional e não sentiram nada. Isso acontece muito. Então tá aí. A gente precisa acertar por causa disso. Né? Então, Léo, você está querendo dizer que é meio comum, é meio normal o homeopata errar o remédio? Sim. É muito normal. É muito comum. E é exatamente esses erros no início, depois de um certo tempo de prática, que tem que desembocar numa melhora. Então o homeopata aí que já está, né, constantemente atendendo pessoas, já 1, 2, 3, 5 anos, depois desse certo tempo, ele tem que começar a acertar com maior frequência. Por quê? E aqui a gente vai entrar no primeiro ponto do porquê nós erramos. Homeopatia é também uma terapêutica prática. Então vocês me veem aqui, né? Ontem eu falei muito disso. Então vocês me vêm falando, olha, vocês precisam estudar, vocês precisam parar de ser ignorantes, vocês precisam estudar mais, vocês precisam entender teoricamente o que é homeopatia, tal. Vocês precisam estudar matéria médica, ótimo, isso é bom. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nenhum livro, nada disso aqui, ó, vocês estão vendo aqui atrás, vai resolver o problema do seu paciente. O que vai resolver o problema do seu paciente é você aplicar o remédio correto. E você... E na homeopatia, o que vai te dar substância para que você consiga acertar o remédio? A prática. Se você não tiver prática, a coisa não vai para frente. Se você não atender gente, a coisa não vai para frente. Se você não for observador, investigador, colhedor de detalhes, se você não observar, não refletir, não meditar, a coisa não vai se encaixar.
Não, porque olha, eu estudo aqui matéria médica, eu pá, não sei o que e tal. Sim, meu filho, mas isso é um livro. Isso aqui, ó, é um livro. Isso não é um ser humano. Tá entendendo? Você tem que imaginar a homeopatia como a cirurgia. A cirurgia, você pode estudar ela no livro, não tem problema. Mas na hora do vamos ver, é ali. Tá certo? É por isso que a prática faz o homeopata. Tá? Ah, Léo, por que na Índia a coisa é tão avançada? Por que lá a coisa é tão para frente? Né? O que acontece? Porque os homeopatas atendem muita gente. E quando eu falo muita gente, eu tentei falar 3 vezes, que é para criar na sua cabeça nessa hipérbole. Por quê? Porque realmente é muita gente. Tá? O que um médico às vezes atende no mês, eles atendem no dia. Um médico aqui no Brasil atende no mês, eles atendem num dia lá. Uma semana. Tá? Existem histórias, né, do Dr. Prafu, por exemplo, de atender 100 pessoas num dia. Ah, Léo, mas olha, isso é impossível, porque como é que pode, né? A consulta homeopática ela é 2 horas, né? 1 hora, 2 horas. Como é que ele atendeu 100 pessoas no dia? Olha, tem um segredo para te contar. Se você não sabe, a consulta homeopática ela só serve para você encontrar o remédio adequado. Ela não serve para você ficar batendo papo com o paciente. Para você tentar ficar fazendo algum tipo de psicoterapia com o paciente. A consulta homeopática ela existe para que você consiga chegar no remédio adequado. Então, no fundo, ela tem que demorar? Depende de você. Né? E quem conhece o Dr. Prafu sabe que ele é um médico, que era, né? Faleceu no final do ano passado. Era um médico excepcional. Então por que ele precisaria passar 1 hora com cada paciente? Em casos mais simples, ele poderia muito bem passar 20 minutos. Eu fui me atender com os médicos indianos dia 25 do mês passado. Minha consulta demorou 20, 25 minutos, por aí. Olha, mas isso é possível? Sim, é possível. Eles já atenderam, sei lá, 5.000 pessoas na vida. Tô chutando, né? Mas pode ser muito mais até. Então, a prática, ela faz o homeopata. Agora, você começa a errar. E aí você para. E aí começa a nossa bola de neve. Porque se você para, minha flor, meu querido, se você para, aí que ferrou de vez. Porque aí que você não vai ter prática. Não, porque agora eu vou fazer um curso, agora eu vou assistir uma aula, agora eu vou, né, entrar lá na plataforma do Lições, e agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. E aí você tem essas ideias, né, que não fazem sentido. Olha, o estudar, o conhecer os métodos mais avançados, melhores, tal, isso é extremamente importante. Mas se você não atender pessoas, não observar, não saber projetar a matéria médica na pessoa, fazer com que a pessoa entenda a matéria médica na pessoa, cara, esquece. Esquece, pode esquecer. Você nunca vai acertar o remédio. E aí, se você ficar parando porque você está com medo de errar,
aí ferrou. Porque cada vez mais, quando você tentar voltar, você vai voltar pior. Então, a prática, o começo do homeopata, né, ele tende a ser muito sofrido mesmo. Por quê? Porque ele precisa de prática. E o homeopata se faz com prática. Tá certo? Ah, mas eu tô errando aqui, né? Olha, eu tô aqui na farmácia e tô tentando passar por alguns problemas que o pessoal tá apresentando aqui, o negócio não vai, não sei o quê. Fique melhor, estude mais, compreenda mais, observe mais e continue. Você precisa continuar, né? Cobre um preço mais barato, dê mais atenção para a pessoa, continue. Você não pode parar, porque se você para, aí que o negócio ferrou de vez. Tá certo? Ah, mas eu sou médico e tal, e, pô, é difícil, porque eu, né, tenho que cobrar uma consulta mais cara, não tenho tempo tal de atender a pessoa. Então, é um problema, né? Por quê? Porque você sabe que você não tem arcabouço para empregar um tratamento realmente mais eficaz, que dê mais certo. E aí você quer cobrar um preço do que o mesmo cara que já tratou muita gente cobra. Não vai dar certo. É claro que o paciente não vai para você, né? E aí você quer dar uma atenção que é uma atenção mais ou menos, que é uma atenção que aquele cara que atende muita mais gente por dia não consegue dar. É claro que o paciente não vai ficar com você. Tem que ser proporcional às coisas. Se você não é bom o bastante, você tem que saber disso e oferecer isso ao paciente, oferecer outros meios de auxiliar esse paciente, cobrando mais barato, dando mais atenção, né? Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que a gente erra tanto? E por que isso vai perpetuando com o tempo? E por que a gente nunca, parece que nunca, né? Eu estou estudando, o negócio não vai. E o negócio não vai. Então isso se junta com o que eu falei ontem, né? Se você não tem as bases, né, que eu também comentei um pouco aqui no começo da live, se você não tem as bases, que é o estudo teórico, né, o estudo profundo, e você também não tem a prática, não adianta se arriscar mesmo. E você não quer ter essa prática, a coisa não vai funcionar. Se você tenta enxergar a homeopatia com conceitos e premissas alopáticas, a coisa nunca vai funcionar bem. A coisa sempre vai dar errado. Tá? Então, só comentando agora brevemente alguns dos pontos que mais fazem a gente errar, né? Não entender matéria médica. Tá? Nós temos uma dificuldade muito grande e eu vejo muito isso nas pessoas que estão começando a estudar homeopatia. As pessoas não entendem matéria médica. Nós não temos capacidade de entender a matéria médica, de olhá-la no paciente, de realmente ver a disposição de cada remédio, de ver o que é importante em cada remédio. Então nós não sabemos estudar a matéria médica. A gente fica todo perdido. Mas o que eu tenho que ter? O que tem que ser semelhante? Onde que tem que morar? Onde que tem que estar a similitude? É com essa parte da matéria médica? É com aquela? É com essa aqui? E aquilo outro? Né? Então a gente já não sabe estudar a matéria médica. Agora, nós temos também uma coisa chamada repertório. Que eu acho que é assim, uma das coisas que mais fazem a gente errar é remédio. Olha, o que eu preciso levar para o repertório? Aí entra a mesma dúvida da matéria médica. O que eu preciso levar? O que é importante? O que não vale nada? Eu preciso levar tudo? Eu preciso levar o mínimo possível? Eu preciso levar todas as coisas que eu estou enxergando no paciente?
Eu preciso levar em conta tudo que ele me fala? E como é que eu traduzo em rúbrica as coisas que ele está me falando? Vocês estão entendendo? Parem para pensar alguns minutos nisso e veja se a grande parte dos erros nossos não se encontram aí, nesses dois pontos. Né? Teve uma pessoa que perguntou sobre sonhos, né? Olha, sonho é importante, mas em que caso que o sonho é importante? Em que caso que o sonho é importante? Em que caso que eu tenho que levar ele no repertório? Em que caso que eu tenho que levar ele em consideração? Como é que eu identifico na matéria médica qual remédio tem sonho importante e qual não tem? Né? Ó, sede, por exemplo. Sede é um sintoma importante? Depende. Né? Depende. Sede no momento em que você está com febre é um sintoma importante? E sede quando você não está com febre é um sintoma importante? Tem a mesma importância um caso com o outro? Não tem? O que muda? Né? Roncar é um sintoma importante? Em que caso que isso seria importante? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fungar, né? Se você for no repertório, existe uma rúbrica, né, que é o fungar, que é ficar fazendo assim, né? Isso é importante? Tudo depende. Tudo que tem no repertório é importante, mas depende do caso. Se você vai pegar a rúbrica sedento, né, num paciente que é diabético, isso se torna importante? Você tem um paciente esquizofrênico, né? E você ouviu falar que as rúbricas mentais são muito importantes, e aí você percebe que seu paciente fala que ele vê uma pessoa sempre perseguindo ele. Nesse caso, nesse paciente, isso é importante? Isso é particular? Não. Né? Então, você tem um paciente com toque, e aí ele tem ali um maneirismo, alguma coisa que ele faz repetidamente. Isso é especial nesse caso? Provavelmente não. O que é especial num caso desse, de toque? Como é que eu sei o que é especial? Ou como é que eu sei o que traduz para mim a disposição da pessoa e não da doença? Para eu conseguir diferenciar e achar realmente o que é da pessoa e o que é da doença. E aí então conseguir achar o remédio adequado. Então vocês estão entendendo que nós erramos muito somente por esses pequenos pontos que eu citei. Não entender matéria médica, não entender o repertório, não entender o que levar em consideração em cada caso. Olha, esses sintomas mentais são importantes. Olha, esses tipos de sintomas são importantes. Olha, filho, tudo depende. Tudo depende de cada caso. Tá certo? Então, creio que era mais isso,
tá, pessoal, que eu queria colocar aqui para vocês. De novo, tá? A plataforma, a Escola do Lições continua aberta, tá? Para novos assinantes, tá certo? Ela ainda continua aberta para você. É um convite. A Escola de Lições é esse convite para você vir estudar, para que você conheça mais, para que você ganhe apoio, para que você tenha interação com outros profissionais, tá? Para que você tenha interação com outros conteúdos, tá certo? Para que você conheça mais coisas. Então a Escola do Lições continua aberta para novos assinantes. E é um convite ao aprofundamento, é um convite a tentar buscar um lugar mais fundo, tentar se aprofundar mais, tentar parar de patinar, tentar parar de, olha, tento, não vai para frente, o negócio não anda, porque todos nós estamos nessa busca na homeopatia, na busca de errar o menos possível. Porque na homeopatia acertar o remédio é crucial. Tá? Então acho que é Júlia, né, Castro? Estou tentando implementar meus plantões na UTI e clínica médica a utilização da homeopatia para diversas patologias. Sinto no dia a dia a dificuldade de utilizar a homeopatia para esses casos agudos, né? Exatamente. E sabe o que é pior? Os casos agudos, eles deveriam ser os mais fáceis de tratar. E os que a gente conseguisse tratar com mais velocidade. E não é, né? Se a gente for pegar e fazer uma pesquisa, a grande parte dos médicos não atendem casos agudos. A grande parte dos farmacêuticos que estão no balcão da farmácia, né, onde as pessoas mais aparecem, não conseguem atender um caso agudo, mais simples, uma infecção, uma faringite, como a gente falou. Né? Ainda mais numa UTI, imagine a importância que tem a homeopatia num ambiente desse. Por que a gente não consegue fazer isso? Entendeu? Agora, num caso agudo, olha, o que é nesse caso agudo, o que é nesse paciente, nesse momento, o que é peculiar e o que não é peculiar? O que chama atenção e o que não chama atenção? O que é importante e o que não é importante nesse caso agudo? Porque o caso agudo, ele grita. Tá ali, estão todos os sintomas ali. Olha, tudo bem, tem muitos sintomas, mas o que é peculiar? O que vai me mostrar de fato que a disposição desse paciente nesse problema agudo, né? O que em toda essa conjuntura de sintomas aflora que me mostra que esse paciente é esse paciente? Em todos os casos de dengue, eu tenho dor no corpo, mas só em alguns eu tenho uma sensação específica de uma dor que parece uma agulha entrando no meu corpo. Entendeu? Tem uma dor talvez num local específico que naquela doença em nenhum outro caso aparece, mas naquele especificamente aparece. Isso mostra o quê? Que talvez esse paciente ele é diferente por conta desse sintoma de todos os outros. Então é esse sintoma que eu tenho que prestar atenção. E isso no caso agudo fica muito nítido, mas qual que é o problema? A gente não sabe o que olhar. A gente não sabe o que dar importância. A gente não sabe como empregar isso. Então, pessoal, nós temos muito a fazer, muito a caminhar. É por isso que eu te convido, tá, a entrar aí
para a Escola do Lições, tá? Para estar com a gente semanalmente nas nossas aulas, para a gente estudarmos juntos, para a gente se aprofundarmos juntos, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado novamente por mais essa live, tá? Foi um prazer estar com vocês. Amanhã provavelmente tem live também. Eu falo provavelmente, assim, em tese é para ter, mas eu acho que eu vou ter um compromisso, não sei, mas amanhã a gente vai ver isso aí, tá bom? E vocês acompanhem a página porque eu vou avisar por aqui, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.